Temos mais um tema que eu achei bizarro. Só o fato disso ser notícia é bizarro. Eu vou colocar primeiro a manchete da Folha. É uma não manchete isso, pessoal. Mas é para você ver como esses caras atacam mesmo. Isso daqui é ataque. A galera da direita, os conservadores, os políticos conservadores que estão no Congresso. Vamos lá. O Bruno está subindo a manchete. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Na Folha. A deputada federal Júlia Zanatta afirmou em sessão da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, da Câmara dos Deputados, que Santa Catarina tem mais pessoas com carteira assinada que cadastradas no Bolsa Família. Abre aspas. Ao contrário do Maranhão, que tem mais gente no Bolsa Família que com carteira assinada. Vocês viram alguma coisa errada aqui? Não. Você viu? Pois bem. Com vocês, a turma da CNN... os vídeos que eu separei para vocês da turma da CNN. Vamos colocar a primeira fala da Júlia Zanatta, que eu achei excelente. Põe aí, Brunão. Não é igual ao Maranhão, por exemplo. Aliás, no meu estado de Santa Catarina tem mais gente com carteira assinada do que no Bolsa Família. Ao contrário do Maranhão, que tem mais gente no Bolsa Família do que com carteira assinada. E com essa minha frase aqui eu tenho que cuidar, porque outro dia o ministro da Comunicação falou que essa minha frase era xenofóbica. Agora falar a verdade, né, virou crime. Virou crime. Por isso que vocês querem censurar, né, gente? Porque vocês não aguentam a verdade. Santa Catarina dá certo. Santa Catarina dá certo. Começou a gritaria aqui já. Começou aqui, quando fala a verdade, começa a gritaria. E ela fez um vídeo em resposta aqui. Desculpas, até porque a minha fala é um dado. Santa Catarina tem mais gente com carteira assinada do que no Bolsa Família. E o Maranhão é o contrário. A verdade é o que é, não é o que você deseja que ela seja. Eu sei que a gente vive num mundo politicamente correto em que falar a verdade dói. Mas mesmo assim, eu continuarei falando. Porque eu quero que mais estados no Brasil tenham as oportunidades que tem aqui em Santa Catarina. Para que as pessoas que estão vindo de outros estados buscar a oportunidade aqui, também tenham oportunidades em seus estados. Se alguém tem que pedir desculpas, são os políticos que defendem políticas públicas que deixam o cidadão dependente do estado. E agora, com vocês, o comentarista da CNN analisando a Júlia Zanatta. Xenofóbica, que dialoga com o eleitorado dela em Santa Catarina e mostra que existe um eleitorado que pensa dessa maneira. E essa é uma deputada que já se envolveu em diversas polêmicas no mandato. É o puro suco do bolsonarismo. Uma deputada influencer dessas que angaria seguidores nas redes sociais e através desses seguidores chega no Congresso Nacional sem ter nenhuma proposta consistente, a não ser aquelas propostas que podem ser consideradas factuais. Vale lembrar que no ano passado, em 2023, ela foi intimada pela Polícia Federal com autorização do ministro André Mendonça depois de postar uma foto nas redes sociais com uma arma e uma ameaça velada ao presidente Lula. Era a foto de uma arma com uma camiseta, se não me engano, onde tinha uma mão com 4 dedos. É uma deputada que defende essa pauta armamentista e de uma maneira bastante entusiasmada ali dentro do Congresso Nacional. E Santa Catarina é um estado que é um dos mais conservadores do Brasil, onde reside ali talvez a maior força de mobilização do bolsonarismo, e elegeu essa deputada que representa sobretudo essa pauta armamentista. Uma pauta que perdeu força no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que reverteu as políticas do então presidente Jair Bolsonaro, e que era uma agenda que não se justifica, a não ser pela ideia de que a população tem que ter o direito de ter armas em casa, armas de grosso calibre, só se for para formar milícias. E qual é o objetivo de você armar a população das cidades? Colocar armas pesadas nas mãos das pessoas. Então, de forma, o presidente Lula, quando assume a presidência em 2023, reverte essa tendência do governo de Jair Bolsonaro, mas ainda no Congresso Nacional existe uma ala da bancada da bala, chamada Bancada da Segurança Pública, que defende propostas radicalizadas em relação a esse tema. Uma delas é a Júlia Zanatta. Então, ela faz uma fala que dialoga com esse eleitorado, ela tem propostas e age no Congresso Nacional, sempre dialogando com essa extrema-direita, que Santa Catarina talvez seja a maioria do eleitorado. Eu acho engraçado, Adrilles Jorge, saca só o comentário dessa senhora. Eu nem sei o nome dessa senhora. Mas os caras fizeram um painel com 4 comentaristas falando da Júlia Zanatta, tá? Essa é a segunda, eu não vou passar todos, porque o texto é muito longo. Mas olha o que ela falou sobre a Júlia. Pedro, é perfeita, a sua análise é xenofóbica. Infelizmente, retrata uma parcela grande do estado dela, né, que a elegeu. E acho que a própria escolha do Maranhão, né, que ela usa, é indefensável o que ela fala. Na verdade, é nojento, é uma vergonha que um parlamentar com mandato democrático, eleito, pago pelo povo, que não é só o povo de Santa Catarina, nem é só o eleitor dela, ela representa o eleitor dela, mas o salário e todas as benesses dela saem dos nossos bolsos, né? Ela se comporta desse jeito, acima da lei, porque tem um mandato parlamentar e ali uma presunção de falar o que quiser, mesmo que seja essa porcaria toda. O crime de xenofobia é crime, estou ainda aqui, né? Previsto na Lei 9459 de 97. Enquadra aqueles que possam vir a praticar, induzir, incitar discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, ela praticou um crime. E é engraçado, né, Pedro? Ontem teve o lançamento de um monitor de assédio judicial da Abrage. E essas pessoas que ficam o tempo todo defendendo o seu direito de falar e de falar o que querem, mesmo que sejam essas ofensas, essas falas criminosas, são exatamente as pessoas que mais perseguem na justiça jornalistas. É impressionante. Então, assim, é o discurso da defesa do direito de falar apenas o que eles querem e de nos obrigar a ouvir um monte de lixo. Ó, eu vou falar uma coisa pra essa anta. Pra a inversão total da realidade, meu Deus. São 2 antas absolutas, muita quadrúpedes. Não, é burrice, é mau caratismo. Eles não levantam, ficam de 4, de tão idiotas que esses caras são e mau caráter. Eu vou falar, Adrilles, isso daí é calúnia pura. Isso é calúnia. O que esse cara fez é calúnia pura.
A Júlia sequer adjetivou. Ela não adjetivou nada. Ela deu um dado. A gordinha adjetivou, chamou de nojenta. Falou de Gente nojenta. nojenta. O cara ainda falou, isso é xenofobia, crime capitulado no artigo tal. Não! Isso que você está fazendo, imputando falso crime à Júlia, é crime de calúnia. Adrilles Jorge. Pronto. Não, é a inversão total. Quando a gente fala que existe uma ditadura perfeita no Brasil, que o Alexandre de Moraes está capitaneando esse tipo de perseguição à direita de maneira inclemente, dizendo que toda e qualquer coisa que a direita fala é de extrema-direita, é xenófobo, é nazismo, é racismo, você tem ainda o endosso dessa grande mídia que faz exatamente esse tipo de censura e perseguição em que subverte o princípio da humildade jornalística, que é você analisar e pesquisar os fatos para chegar a um princípio de verdade, e simplesmente estabelecer uma calúnia invertendo. Quem está sendo ofendido é a Júlia Zanata, sendo chamada de xenófoba e nojenta. A jornalista gordinha aí, que eu não lembro o nome dela, chamou a Júlia Zanata de nojenta. Sendo que a Júlia Zanata simplesmente fez uma afirmação precisa. Santa Catarina é um estado que tem mais carteira assinada e que tem menos incidência de necessidade de Bolsa Família. Exatamente por tudo que o Pavanato falou, que é um estado que aposta no empreendedorismo, não aposta naquela coisa que sufoca o empreendedorismo, que é a coisa que o Nordeste, infelizmente, faz, alguns governantes petistas do Nordeste fazem, né? Para sufocar o empreendedorismo, manter todo mundo num cinturão de pobreza, de miséria assistida, dependente do Estado. E aí, quando você fica dependente do Estado, você faz o quê? Você vota em quem provê o seu sustento, em vez de pensar, de perceber, infelizmente não consegue perceber, que o Estado está tirando a sua oportunidade de ascensão social. É isso que a Júlia Zanata está dizendo, de maneira clara, objetiva, simples. E ela é chamada de nazista, fascista, enfim, xenófoba, ela é chamada de nojenta, e mais, esses jornalistas da CNN ainda imputam a maioria, a maior parte da população de Santa Catarina, desse caráter xenófobo. Como se fosse errado você ter um Estado evoluído, que aposta no empreendedorismo, que aposta no emprego, ou seja, qualquer coisa que saia da boca de alguém que eles consideram ser de direita é visto como racismo, nazismo, fascismo. Isso se casa com a pauta que a gente estava falando pouco tempo atrás. Ontem eu estava vendo o aniversário do Zé Sarney, de 94 anos, né? E eventualmente eu lembro do Paulo Francis dizendo, por que ninguém enfia uma estaca no peito do Paulo Francis? É claro que era uma piada. Agora, se alguém diz isso hoje, ele é taxado de fascista, de agressivo, de nazista, ou coisa do tipo. Pessoas como Francis, como Milor Fernandes, como Nelson Rodrigues, hoje estariam na cadeia por suas alegorias, por suas metáforas, por suas ironias. Então, aí, qual que é o meu ponto? A Júlia Zanata sequer fez uma ironia. Ela sequer fez uma metáfora. Ela sequer falou uma fala que pode ser subentendida como violenta. Nada. Ela disse uma afirmação objetiva. Pessoas de Santa Catarina têm exatamente mais carteira assinada e tem um progresso maior porque não precisam de Bolsa Família. Isso é um dado objetivo da realidade. Você pode fazer 1000 leituras em relação ao progresso de Santa Catarina e, infelizmente, ao regresso permanente dado do Nordeste por causa de governantes absolutamente esquerdistas que sufocam o empreendedorismo. Então não tem meia leitura, mas tem uma leitura capciosa, baseada de cima para baixo, de uma elite progressista, esquerdista, que é capitaneada hoje pelo STF e que se espalha por universidades, escolas, aquilo que a gente sempre fala, né? Por educadores, por professores e por jornalistas. Então essa gente devia ser processada. Eu acho que tinha que ter um mutirão de justiça, porque isso sim é calúnia. Isso sim cabe no Código Penal. Isso não é discurso de ódio. Quando você chama alguém de nojento e xenófobo, você está ofendendo essa pessoa. Você está reputando essa pessoa um crime. E quando você diz que toda a população, a maioria da população da Santa Catarina também é xenófobo, e é nojento também como a Júlia Zanata, você está imputando um crime coletivo de lesa humanidade. Ou seja, existe no Brasil uma inversão completa da realidade, da linguagem, das opiniões, por causa da esquerda ocupar todos os espaços institucionais, culturais e de entretenimento do Brasil. Ô, Marco, inclusive, posso falar uma coisa, Marco? Claro. Saindo daqui, eu já vou protocolar uma notícia crime contra eles, porque eles estão dizendo que xenofobia é crime, não é mesmo? E eles praticaram xenofobia contra o povo de Santa Catarina, então vou denunciar eles. É isso aí, denuncia, Lucas. É isso aí, tem que fazer isso, cara. Boa, Lucas. Tem que falar com acho que é legal, vou falar com a Júlia Zanata para fazer a mesma coisa. Tem que fazer um baita estardalhaço em cima disso. Perfeito.
Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.